Fala, Pedrão, como é que tá por aí, velho? 100%. Maravilha Estamos de com volta, você? né, Brenão? Conteúdo bom. Que beleza, bom demais falar com você de novo, cara. E isso, eu que tô muito feliz e é mais de poder trazer essa notícia de primeira mão, né? Contar em detalhes. Vamos lá, velho, me conta. DMT é a equipe. É isso. Cara, é Qual que é o engraçado porte porque, dessa equipe? Explica pra gente de onde que é, quem são os atletas que correm, como que você caiu aí no meio, que provas que você vai fazer, qual que é o objetivo da equipe. cara, essa é uma equipe italiana, ela tem a sede na Itália e o foco principal da equipe são as provas de maratona e stage races, né? As provas de etapa. Eles são bem conhecidos aqui no Brasil já, porque é uma equipe que vem no Brasil Ride desde as primeiras edições. Eles já ganharam aqui várias vezes. Então tem bastante brasileiro que já conhece eles, sabe quem são os atletas. A equipe é composta esse ano por dois portugueses, um é o Thiago Ferreira, campeão mundial, por dois portugueses, um espanhol e eu que sou brasileiro. Eu, o espanhol e eu sou... Na realidade, só o Thiago que é da equipe antes, o resto é tudo contratações novas. E a gente vai focar nas provas de maratona e eu fechei um contrato que eu também vou competir algumas provas de cross country na Europa, porque a gente vai ter o Campeonato Mundial e uma etapa de Copa do Mundo na Itália, perto do lugar que eu vou morar. Então, eu também vou conseguir encaixar essas provas do Campeonato Brasileiro de Cross Country e o Mundial de Maratona também vai ser o nosso foco aí para essa temporada. Você é o único atleta lá da equipe que vai fazer provas de cross country. Sim, provavelmente. Você é o atleta mais novo lá? Sim. Mais uma vez eu tô entrando na equipe, eu sou o cara mais Quantos anos você juvenil. tem, Pedro? Tenho 22. 22. É, só para a gente lembrar aqui, a galera. Eu te conheci, Pedro, quando você entrou na Caloi, né? Uhum, eu entrei na E Caloi quando eu tinha 18 anos e eu ainda estava no meu primeiro ano de sub-23. Eu fiquei foram o quê? 3 anos 2 anos lá. ou 3 anos lá? Eu fiquei 3 anos na equipe da Caloi, 3 anos de sub. Fiz o meu último ano de sub na Scott e agora eu vou fazer meu primeiro ano de elite, já integrando uma equipe europeia, né? Então vai ser uma mudança grande que vai, re- vai exigir de mim um pouco de adaptação, né, e maturidade, mas tá indo tudo muito bem. Tô feliz e gostando demais da experiência. Pô, esse negócio de tirar um atleta novo do Brasil e levar para correr na Europa, acho que é uma ciência que a gente ainda não conhece exatamente o que que acontece, mas a gente sabe que existe uma parada diferente aí por trás, né? Por exemplo, o Avancini conta muito a história do período que ele ficou na Europa, né? E para quem não sabe, a equipe que o Avancini ficou na Europa é justamente essa, é a mesma equipe de staff. Ah, Tinha era outro DMT nome que ele na ficava? época, tinha Que- outro nome na época, chamava ISD, mas a equipe de staff da equipe é a mesma, é o mesmo pessoal que faz a gerência, sabe? E eu vou morar no mesmo lugar que ele morou, na mesma cidade, na mesma casa. Então, como é que é Pô, legal isso? Eu até liguei para ele para a gente trocar uma ideia, porque ele sabe exatamente o que eu vou passar lá, né? pô, que Então é maneiro, legal cara. Eu não e sabia disso, não. Eu não tinha ideia disso. eu também não sabia antes de entrar na equipe. Depois eu conversando com o meu gerente lá, e ele que me contou que a equipe ISD, na época chamava, é a mesma equipe de staff. Pô, mas na hora que você contou isso, eu imaginei que foi o Avancini que intermediou o contato de vocês. Também não foi, então. Não, aí eu posso te contar do começo, porque o interesse inicial, né, de contratar um brasileiro vem porque o nosso mercado aqui está bombando. O É nosso país está mesmo, crescendo. velho. Que Até legal, hein? conversando com eles, os europeus estão com uma visão muito boa para o nosso mercado. Eles estão vendo como que a nossa nação está crescendo, como que nossos eventos são gigantescos, até na Europa mesmo. Se a gente comparar os eventos que a gente tem aqui no Brasil, os nossos estão num nível muito, muito grande, maior que esses aqui, só Copa do Mundo, Cape Epic. O restante a gente está bem páreo. A gente está vendendo muito também, está exportando muito, está importando muito, né? Então, o nosso mercado está em alta.
A gente teve também a contratação do Vinícius Rangel na Movistar recentemente, que deu um estouro no Instagram da equipe deles, né? Deu bastante repercussão. Então, está acontecendo bastante coisa, né? Que tá atraindo olhares para o nosso mercado. Pô, Aí, a incrível partir isso. disso, Incrível. aí, a partir disso gera o interesse, né? E eu não fui o único atleta cotado para entrar nessa equipe. A equipe sondou vários atletas aqui do Brasil. A gente fez teste, a gente fez entrevista, bastante coisa para conseguir fechar o contrato com alguém. E é um processo bem diferente mesmo de contratação das equipes e comparado às equipes brasileiras, né? Porque aqui no Brasil é levado em consideração bastante o quanto que o atleta tem de Performou, né? exposição de mídia, tem de exposição, tem de relevância no mercado. Talvez até atletas que não têm título ainda conseguem patrocínio porque estão bem relevantes. E lá eu achei que eles iam olhar isso, mas eles não olham assim, resultados passados. Isso não tem tanta relevância. Eles fazem uma maneira que eles analisam considerando o quanto que você pode melhorar daqui para frente, sabe? Eu acho que isso pode até ter acontecido aqui. Sondaram atletas que estão desempenhando melhor do que eu atualmente, mas que na visão deles talvez esse atleta não tem tanta margem para melhorar ainda, não tem tanto tempo para se adaptar por ser mais velho. Tudo isso eles levam em consideração. A gente fez teste de lactato, teste de VO2, tudo que você imaginar para eles conseguir calcular aí qual atleta que tinha mais margem para melhorar daqui para frente, se o atleta fala outra língua, se ele não fala, se ele já teve experiência em alguma equipe profissional, essas coisas contam. E ter ficado na equipe do Avancini 3 anos, eu acho que vai me ajudar, me ajudou e vai me ajudar demais a ter essa experiência agora. Que legal, Porque, cara, que notícia incrível. Faz todo sentido isso. Faz todo sentido eles fazerem a busca, porque essa busca por atleta já é uma discussão antiga, até essa semana, quando anunciaram a Sense contratar o Cocuzzi, surgiu essa discussão, assim, em um grupo de WhatsApp, gente muito entendida falando, o Bahia, que está aí muito próximo de você, já fizemos vários uhum, podcasts aqui com ele, o Hugo, que foi meu treinador, os caras discutindo, velho, como que você faz qual que é o critério que essas equipes fazem para apostar nos atletas? Como que você olha para um cara júnior, juvenil, né, que nós estamos falando 15 a 17 anos de idade, e fala, esse cara é furado, esse cara está performando bem, mas é furada no futuro, ou esse cara nem está tão bem hoje, mas bota a ficha que no futuro vai virar uma máquina, né? eu posso até te contar um pouco mais de como que foi a minha avaliação, né? A minha avaliação foi que a conclusão foi que com os números que eu entrego atualmente treinando o que eu treino, eu posso treinar muito mais e é difícil uma pessoa fazer o que eu faço treinando o que eu treino. É difícil um cara, por exemplo, entregar 300 watts de, do que seja, treinando o que eu treino. Se eu treinar com um atleta de nível mundial, hoje tour, eu vou desempenhar muito, muito mais do que eu estou desempenhando agora, sabe? Eu não estou no... É difícil uma pessoa fazer o que eu faço treinando o pouco que eu treino. É Tá, mais ou menos entendi. isso a avaliação, entendeu? Perfeito, mas Então eu bota em tenho números para mim. Qual que é a sua média de treinos atualmente aqui no Brasil? Em 2021, você diria que você treina quantas horas por semana? Na semana que você treina pois pouco e na é, semana que você treina muito? eu treinava em média aí de 10 a 15, semana que eu treinava bastante, eu treinava 15 horas por semana, sabe? Agora a minha semana de recuperação tem 18 horas. Então você já vê como que é um passo grande, mas não é simplesmente treinar mais, né? É difícil, porque o corpo tem que se adaptar, é difícil você manter a saúde encaixando. Estava até conversando isso com a Vivi ontem. Eu acho que uma das maiores dificuldades vai ser treinar isso tudo, encaixando tanta viagem e tanta competição por etapa, né? Então é um mundo novo que eu vou enfrentar. Não só a experiência, mas fisicamente também vai ser um desafio bem grande. E só para esclarecer aqui, a semana de descanso sua, de recuperação, é 18 horas, e a semana alta deve ser 30 horas, mais ou menos, né? Em torno de 20, 25 horas. Tá. Mas isso é bem relativo, né? De atleta para atleta.
Se eu tiver muito exausto, é claro que eu vou fazer menos, então isso é adaptável, mas a gente está falando de uma média, né? Quem vai ser seu E treinador? eu estou com um treinador italiano já tem 2 semanas, treinava com aqui do Brasil mesmo, mas agora eu vou ser assessorado por esse treinador italiano. Ele é um cara muito renomado lá, e já tem bastante título mundial com outros atletas, e ele já treina atualmente, já treinou equipes do World Tour, né? Katusha, Tinkoff, na época. Então é um cara que tem experiência e a bagagem que eu vou poder pegar não só com ele, mas com o Thiago Ferreira também. Tenho a sorte que o Thiago é português, então meu diálogo com ele vai ser muito bom. Então, assim, eu achava que seria mais difícil, mas eu estou me adaptando bem, tô conseguindo encaixar legal demais nesse novo processo. Qual que é o nome desse treinador italiano? Porque os nerds aqui do grupo, do canal, ficam curiosos. Pinotone, que ele chama. Tá, Bahia, essa turma aí toda já deve ter ouvido Gosta falar, né? muito, né? É, e Você vai morar porque na além casa de dos caras, né? Você vai morar lá com o Thiago. ter um CT na Itália, e a gente vai viajar por quase 10 países, né? Então, você imagina o tanto de estrada que eu vou pegar. Eu nunca fui na Europa, vai ser a primeira vez, vai ter essa experiência nova, e ter que encaixar tanto treinamento com tanta viagem. Uma das minhas curiosidades, uma das maiores curiosidades em relação ao treinamento, e que eu acho que eu vou mais aprender é essa. Eu já até conversei muito com isso na época com a Vancini, porque o que demanda mais tempo é conseguir encaixar a viagem com treinamento, conseguir balancear tudo isso sem adoecer, mantendo a saúde, crescendo forma ou simplesmente mantendo, é uma missão bem, bem difícil que requer experiência. E isso é o que o Thiago está mais me ajudando. Pô, que maneiro, velho. Que coisa legal. Que massa. Vamos. Eu acho que a gente ainda tem muito para dissecar disso aí. Eu queria falar de road, com as diferenças desses treinamentos de road para o mountain bike. É muito complexo. Mas vamos que eu tô coçando, velho. Vamos pular essa parte que eu tô coçando para saber da bike, mano. Me explica aí fala da marca, Ó, fala de onde é, fala do tá até setup. aqui atrás, Mostra pra gente, caralho. tá, é uma Protec, é uma marca italiana, antiga já, ela é bem consolidada na Itália, e é uma marca que a fabricação dela é manual, né? Eles não têm larga escala de construção, porque é um quadro feito à mão. Na Itália, isso é bem... Eles gostam muito disso, né? De produto artesanal, e essa bike ela tá com coroa oval também, essa coroa é do Thiago, eu tô testando, mas, ser sincero, por enquanto eu ainda não estou 100% adaptado com ela. A suspensão Fox 110 milímetros na frente já, 100 atrás. Ó, que Eu vou beleza, hein? SRAM X. Então ela tá, cara, essa bike é a Fórmula 1 do mountain bike. Ela tá tunada, tá na casa dos 10 quilos e 600, e mesmo assim eu não tô com a minha roda de competição ali ainda. A minha roda de competição a marca chama Blackjack, é uma roda mais leve do que essa que tá agora. Então eu vou competir, cara, com a bike sensacional mesmo. Comparado à Scott que eu usava anteriormente, ela não tem a mesma capacidade técnica, sabe? Ela não tem a caixa de direção tão aberta, então para downhill a Scott é um pouco mais capaz do que ela, mas é impressionante o quanto que essa bike é confortável, e ela te chama, te convida a acelerar na subida, sabe? Essa, para escalada, é a melhor bicicleta que eu já usei. Ela te convida a acelerar, cara. É bom andar nela por causa disso. Não é aquela bike que parece que ela te puxa para trás na subida, sabe? Você coloca torque e ela responde. Então, eu Entendi. gostei desse estilo. É a bike mais arisca que eu já andei, talvez. E eu diria que para maratona é a bike perfeita, cara. Ela não exige nenhuma alteração. Não tem como eu melhorar ela. Ela já está tunada no seu máximo já. Que pneu que tem aí? Que pneu que tem nela? E a medida do pneu? Cara, eu vou usar Shaiyang. Ainda não tá nessa bike, mas eu vou usar essa marca. E roda 25 milímetros interno e pneu 2,35, né? Vai ser a nossa configuração. Tá, interessante. Curiosidade também, eu fazendo chamada de vídeo, né, com meu manager, ele me mostrando lá como é que é a casa dos atletas, cara,
é impressionante, porque a casa tem uma oficina, e essa oficina tem uma parede assim que ele foi me mostrando tudo quanto é tipo de roda, de medida, de pneu, tem tudo lá disponível para a gente usar. Tem outros quadros também. Vou poder testar entre quadro 19 e 21 para a gente achar qual que eu vou andar mais rápido. Então, eu tenho tudo, tá? Tudo disponível para poder testar, poder usufruir lá e conseguir achar qual que vai ser meu setup melhor. É, é o sonho que eu vou viver, sabe? Não tem É, nem muito o que falar, não. que legal, velho. Cara, que parada maneira. E essa estrutura toda lá, acredito que, pô, até a oficina deve ter uma estrutura também de academia, vocês devem ter, além do treinador, deve ter nutricionista, o que que rola lá? Lá na casa, vai ser uma casa e o que a gente tem disponível é o meu manager, que ele é o mecânico que atende na casa mesmo. Não é o mecânico de competição, mas é o mecânico que atende a gente na casa. E tem um cozinheiro. Esse cozinheiro, ele já vai ter a nossa dieta pronta e eu não vou ter outras opções de comida. É o que ele faz, é o que eu tenho que comer lá e a gente vai para trabalhar, então não tem nem muito o que conversar, não é? A comida é essa, a dieta é essa e pronto. Você já me viu pessoalmente, você sabe que eu sou um cara magro, né? Tenho pouca Você é massa alto e muscular. magro, né? Qual que é a sua altura e seu peso? Eu tenho 1,89, eu competia com 76, 77 quilos e eles falaram que não tá bom, cara, que eu tenho que emagrecer mais. Então você Ah, é? imagina, é, Qual que eles é o querem que peso eu ideal que eles estão falando? 73, 74, então já é mais uma adaptação que eu vou ter. Eu acho que o shape ideal que eles querem é o shape de Thiago Ferreira, né? Ele é extremamente magro e seco. Para mim não é uma dificuldade, porque sou muito tranquilo em relação à comida, mas competir nesse peso vai ser uma experiência nova. Então É, sem perder potência, né? sim. E mantendo saúde, né? Também acho que é bem difícil quando você abaixa o peso. Pois Tem é, muito que. comum a experiência dos atletas de perderem peso e aí ver que performou pior, porque perdeu músculo, perdeu potência e às vezes isso, perdeu saúde, né? Às vezes ele até Uhum. consegue manter a potência, mas aí o sistema A garganta imunológico do cara começa a vai para o saco. inflamar e vai. É uma bola de neve. Mas a qualidade alimentar lá é excelente, então eu acho que eu vou conseguir sim. Tem bastante desafio, cara, para mim essa temporada, além de integrar uma equipe nova, tem esses outros desafios de performance, né? Então, eu estou com a mente aberta para aprender muito esse ano, para desempenhar. Eu quero ganhar corrida sim, e para apanhar também, né? Porque com certeza eu vou apanhar demais lá até conseguir me encaixar 100%. Cara, que maneiro, Pedro, que maneiro. Pô, eu gostei demais disso que você falou. O impacto que teve a entrada do Rangel na equipe gringa. O Brasil é enorme, né? O Brasil, isso mostra o quanto que a gente já está fanático com o ciclismo, né? O tanto que o Brasil está se tornando o país do ciclismo e do mountain bike. Vamos lá, galera. Quem ainda não segue o Rangel, vamos lá, segue a equipe dele também. Vamos seguir o Pedro Lage e a DMT, porque isso mostra a É, importância da gente dar a nossa força, dar o nosso voto, né, para esse atleta, para esse cenário dos caras falarem: vamos, Brasil, vamos pegar um atleta brasileiro? Vamos. Isso para a gente é incrível. E você contando assim essas paradas, tipo, é, vou ter uma dieta só tem uma opção de coisa para comer, nós vamos viajar para caralho, e vai ser corrida atrás de corrida, né? Ainda tem essa coisa que eu queria discutir com você, o calendário deve ser uma parada bem cruel, né? Tipo, corrida aqui, corrida lá. Às vezes não dá nem para o treinador montar treino, é estabelecer, definir as corridas que você vai fazer sem te matar, e aí você e seu mais feeling corre pessoal, né, do de que uma corrida treina. para outra. Eu conversei com Só o voltar. Índio. O Índio também é outro que foi para uma equipe gringa, né? Ele vai estar perto de você lá em Portugal. Sim. Inclusive, já estou falando com ele para a gente marcar uma entrevista aqui também. E, e o Índio, porra, ele road treina muito mais, né? As horas voo em cima da bicicleta são maiores no road e a quantidade de corridas também é maior. Tem corrida de 4, 5 dias, é considerado pequeno, né? É, não é considerado nem, sei lá, tem vários tours que é volta de uma semana e que os caras fazem várias no ano. Então, o Índio me falou, praticamente não vou treinar mais, só vou competir.
Só voltando um pouco no assunto das mídias sociais de brasileiro, né? E se você olhar no Instagram da Movistar, os outros anúncios de atleta europeu tem 20, 30 comentários. Agora, quando você vai no post do anúncio do Vinícius, tem 2.000 comentários. Então, querendo ou não, as equipes gostam disso, né? Demonstra como que o nosso país é apaixonado pelo atleta que tem sucesso, né? Então, até na minha própria equipe, o primeiro lançamento não deu tanto engajamento, de um espanhol, agora o meu já foi, deu quase 500 comentários. Então, as equipes veem isso, né? Estão olhando para o nosso país como um lugar que pode se tornar assim uma potência do ciclismo mundial. E Que até fantástico, que fantástico. os próximos anos eu tenho certeza que vão ser muito promissores, mais atletas vão entrar em equipe europeia e vai ter Copa do Mundo aqui, vai ter Campeonato Mundial de Maratona, acho que em 2026. Então, nosso país tem tudo para crescer muito nos próximos anos aí. Acho que a próxima década vai ser brilhante na nossa história. Pô, E em relação a fantástico. treinamento, realmente, eu acho que a grande diferença é que no cross country você consegue chegar mais afiado nas competições, né? Porque você tem mais tempo de preparação e menos dias de competição. Já que eu vou correr muitas stage races, eu também vou usar muitas provas como preparação. Vou usar aquela prova para treinar, para chegar na próxima melhor, ou não vou treinar durante a semana e vou começar a crescer minha performance dentro da competição, já que são vários dias de prova. Então, tem esses macetes que você vai pegando experiência e vai entendendo como é que encaixa melhor ali no seu momento. E isso vai me dar uma bagagem muito grande para o futuro, né? Eu vou passar talvez aí 2 temporadas focadas nisso e se um dia eu voltar para o cross country, eu acho que eu vou ter uma maturidade gigante, igual o Mancini teve, para encaixar várias competições, vários tipos de prova, short track, cross country, maratona. Eu acho que fazer uma temporada dessa vai me dar uma bagagem gigante. Tá, minhas dúvidas são as seguintes. Você se considera um maratonista? Você se considera um cara bom em maratona? Cara, na minha carreira, uma vez eu vi uma entrevista da Mancini falando que tem alguns treinadores que às vezes eles dão uma limitada nos atletas, sabe? E eu acho que em alguns lugares que eu passei na minha carreira, eu fui, como que fala? Eu fui, não induzido, mas eu fui, qual que é a palavra, gente? Como se eu tivesse sido induzido a só treinar pensando em cross country, sabe? Que meu treino não serve para maratona. E isso acabou afetando os meus resultados em prova de maratona, em algumas que eu fui. Quando eu fui amadurecendo, ficando mais velho, eu fui percebendo isso, que eu fui induzido a achar que eu era ruim de maratona. Mas não, era simplesmente porque eu nunca treinei, não treinava com foco em correr maratonas. E mais ainda, estava achando que eu era ruim de maratona. E quando eu fui amadurecendo, fui criando mais autoconhecimento, eu acho, eu fui entendendo que não sou ruim de maratona, eu sou bom. Só me bastava acreditar nisso e treinar mais que eu ia conseguir andar bem. E fiz logo meu primeiro ano de sub-23, eu fui numa ultramaratona lá em Bitpock, foram 4 dias de prova e eu comecei o primeiro dia, eu fui muito mal e com o passar dos dias eu fui crescendo minha performance, sabe? E em todas as provas que eu já corri de etapa, eu sempre fui crescendo durante os dias. Isso é um indicativo muito bom para quem vai fazer stage race, conseguir aumentar a performance com o passar dos dias e o meu histórico nesse tipo de competição é esse. Quanto mais os dias passavam, mais eu conseguia desempenhar melhor, sabe, em relação às outras pessoas. Então, eu acho que sim, eu vou apanhar no começo, mas vai chegar uma hora que eu vou conseguir andar de igual para igual com os caras lá. É, interessante, interessante, porque você falou um negócio importante que é o crescimento em uma stage race. Ir mal no primeiro dia e ir bem no último é um indicativo muito claro de boa adaptação para a Sim, maratona. recuperação rápida.
E a primeira coisa que você falou sobre ser induzido ao cross-country é algo muito natural que os treinadores fazem, eu acredito que fazem até hoje, com atletas novos. Porque você está com um menino de 17, 18 anos, você colocar ele numa corrida de 120, 150 quilômetros, ou de 6, 7 dias, pode ser algo traumático, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. O menino pode dar uma fritada e falar não gosto de bicicleta, pode estourar um joelho, pode, sei lá. E, inclusive, existe, eu acredito que ainda exista esse argumento, que é uma vez que você molda a característica de maratona em um atleta jovem, 17, 18 anos, é difícil você trazer ele de volta para o cross-country. Então, não sei se esse boato antigo ainda é bem aceito nos dias de hoje, mas a galera tinha certo receio de tipo assim, velho, você vai cair no mundo da maratona muito cedo, você nunca mais volta para o XC. Você meio que deforma o seu corpo para a maratona, entre aspas, sabe? Uhum. Essas coisas, todos esses argumentos eu acho que foram caindo por terra quando começaram a aparecer atletas que vencem em várias modalidades, né? Mas quando eu falo induzido, nem foi muito no treinamento em si, mas sim na crença, sabe? De acreditar que eu não andava em prova de maratona porque eu só treinava cross-country. E era mentira, porque com 15 anos minhas provas de maratona eram 40, 50 quilômetros e eu já tinha essa crença, pô, acho que com 40 quilômetros eu vou quebrar, porque eu não treino. Até eu, olhando o Malacarne e o Gustavo Xavier no Brasil Ride, quando eu tinha 18 anos, cara, eu até podia ter fisicamente, mas a minha crença era que eu não conseguiria completar uma Brasil Ride andando de forma que eles andaram. Talvez fisicamente sim, mas mentalmente eu precisei quebrar isso depois que eu entrei na Calói, sabe? Que eu conseguia sim andar, fazer treinos de 150 quilômetros, bastante tempo em cima da bike, e era uma coisa que antes de eu entrar nesse mundo mais profissional, eu fui acreditando que eu tinha essa dificuldade, né? Mas na realidade não tinha nenhum indicativo que isso era uma verdade, era só algo que eu fui induzido a acreditar, sabe? E eu acho que os treinadores estão melhorando, né? Estão fazendo mais cursos e essas coisas estão caindo por terra, e essa nova geração vai vir muito mais preparada, muito mais treinada para esse tipo de coisa. É incrível como que, assim como a tecnologia das bicicletas está crescendo, suspensão e não sei o que, e coisa eletrônica, as bicicletas são totalmente diferentes do que eram 5, 8 anos atrás. A mesma coisa aconteceu com as metodologias de treinamento. Quiçá muito maior foi a evolução das metodologias de treinamento. Se você comparar com 20, 40 anos atrás, as metodologias de treinamento eram loucas para os dias de hoje. Era tipo assim, acorda, come uma banana, pedala 120 quilômetros e bebe o mínimo de água possível. Tinha umas doideira. O mundo do treinamento, da metodologia de Destrói o treinamento, seu corpo o máximo que você conseguir, né? Era a e os caras metodologia. realmente queriam destruir. A ideia era essa, vamos destruir, porque aí o cara vai aguentar a pancada. E realmente aguentava, realmente virava uma loucura, mas sabe lá até onde, até quanto que se sustentava. Naquela época, naquela época, a gente pode até tocar no assunto de doping, era outra realidade do que existe hoje, era Uhum. uma coisa diferente, então juntava tudo isso. Alimentação toda diferente dos dias de hoje, treino totalmente diferente dos dias de hoje, anabolizante totalmente visto de uma forma totalmente diferente dos dias de hoje. Cara, eu morro de curiosidade de voltar lá para ver o que passava na cabeça dessa galera, velho. E isso é legal que você falou de destruir o corpo, porque quando eu era novo também, lá com meus 14 anos, eu ouvi um cara falando que era bom treinar bebendo pouca água e sem comer para seu corpo adaptar e dentro da competição você não precisar se alimentar, sabe? E por muito tempo eu fiquei treinando, fazendo treino de 3, 4 horas e não comia quase nada. Aí chegava lá com 3 horas de treino, quebrado, não conseguia andar mais 1 quilômetro e acreditava que era eu que não conseguia andar 4 horas. Mas não, era eu que não estava comendo e bebendo água certa, entendeu? Caralho, chegava em casa Essas mijava crenças. marrom, né? A urina sai que nem uma É. pedra. E eu acreditava que eu que era ruim de maratona, mas não é. Eu que estou fazendo a estratégia errada. É até isso de crença que eu tava comentando.
tudo isso está caindo por terra, graças a Deus, e tá todo mundo evoluindo. Ô, Pedrão, que massa, velho. Pô, que mais? Que novidade mais que tem aí da equipe, das competições, dos seus colegas de equipe? O que mais se adianta para a gente que a gente pode esperar? Eu acho que é legal que eu vou vir com toda a equipe para o Brasil, a gente vai competir claro, na Brasil Ride no final do ano, mas agora, no início do ano, a gente vai vir para o Brasil e vai competir lá em Ouro Branco, na corrida do Felipe Avelar. Acho que é um evento que vai estar cheio, vai estar grande e a galera vai poder ver como é que funciona um pouquinho mais a estrutura da equipe pessoalmente lá. Vai É, ser bem legal. então, porque a sua equipe era Scott e Avelar Esportes, né? E você continua com a relação boa com os caras, vai voltar aqui no Brasil para competir as provas do Avelar. Só essa que a gente conseguiu encaixar, porque as outras coincidiram com outras na Europa, mas eu vou vir no Brasil para essa prova do Avelar, para o Campeonato Brasileiro e para o Brasil Ride no final do ano. Então, são 3 oportunidades e 3 provas que vai estar bastante disputada aqui no Brasil. Já tem bastante equipe da Europa confirmada para o Brasil Ride no final do ano. Vai ser uma disputa boa. E quem que é seu dupla na Brasil Ride? Segredo, Renão. Aí você tá pulando etapa. Ô, velho, caraca, mano. Tá Não, aqui meu mas caderninho, as anotações, tudo que eu fiz para te perguntar, você vai amarrar a resposta? isso a gente vai, com o passar do ano, a gente vai entender isso melhor, né? Talvez eu me encaixe com o Thiago Ferreira, talvez eu me encaixe com o português, com o espanhol, isso vai ser em análise durante toda a temporada, porque não vai ser só essa prova que a gente vai fazer em dupla, né? São várias provas de dupla, então acho que provavelmente eu vou correr com o Thiago uma hora, outra hora eu vou correr com o espanhol, outra hora com o português e a gente vai ver o que encaixa melhor. No Brasil Ride a gente vai vir para ganhar, sem dúvida, então quem é a dupla que se encaixa melhor é a que vai ser o Brasil Ride. Porra, maneiríssimo, velho, maneiríssimo. Cara, sucesso, sucesso demais, tudo de bom. A gente fica feliz demais de ver uma parada dessa, de ver o tanto que vocês, atletas brasileiros, estão levando o Brasil lá para cima, lá para frente, o tanto que nosso esporte está ficando grande. Queria te perguntar uma coisa, quando você estava falando da bike. Você disse que é uma bike artesanal, uma fabricação baixa, né? Não é uma Uhum. fabricação em larga escala, é isso? Isso. E o investimento em um atleta brasileiro significa um possível investimento, uma possível entrada da marca no mercado brasileiro? Significa, mas não da Protec. A DMT, ela vai entrar no mercado brasileiro agora, já no começo do ano. É uma marca de sapatilha, é uma das melhores do mundo. Pogacar usa, vários atletas top aí de ciclismo usam. Eles têm vários tipos de sapatilha e eles vão entrar no mercado brasileiro. Isso é mais um indicativo de como que a gente está crescendo, né? Com o Copa do Mundo, Campeonato Mundial. E eu arrisco falar aí que a gente, como é que eu posso dizer? Todo mundo está olhando para cá como se a gente estivesse virando uma potência mundial. Então, não só a DMT, mas muitas outras marcas europeias vão vir para cá nos próximos anos. Pô, só a gente que não sabe, né? É, Pô, que maneiro, vai velho. aparecer mais equipe, mais marca, então por isso que eu falo que a próxima década aí vai ser brilhante para o nosso esporte. Que seja e que você seja um dos autores a assinar embaixo desse brilho aí, Pedrão. Valeu Deus demais, velho. quiser. Pedrão, vamos Valeu, falando, velho. Eu Brenão. quero conversar com você à medida que essas corridas forem acontecendo. Quando você tiver a primeira pancadaria aí, que sair, espanar as roscas, as arruelas sair voando, tudo. Que você tiver uma doideira dessas provas europeias aí, eu quero seu relato, quero ficar sabendo como é que foi aí, beleza? Em janeiro agora eu já viajo, no finalzinho de janeiro a gente faz um training camp no começo do ano para testar equipamento, bike fit, tudo isso e na primeira semana de fevereiro eu já corro uma prova de etapa na Espanha. E encaixo uma sequência de 3 finais de semana competindo. Então, eu acho que no finalzinho de fevereiro, se a gente quiser reunir de novo, já vou ter bastante história para contar.
Pô, tá marcado, marcadaço. Eu devo chamar aqui o Índio para a gente trocar uma ideia, e a Marcelinha, que era da sua equipe da Calói, agora está na Groove. Vou chamar ela também para contar das novidades aqui. São os próximos vídeos que a gente grava. Valeu demais, Pedrão. Grande Valeu, abraço para Brenão. você. Grande Maior abraço, sucesso do feliz ano mundo, novo aí toda para você. felicidade. Um ano de sucesso. Valeu, Brenão. Abração. Abração. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu. galera.